Nós queremos ministrar a conclusão da mensagem que algumas semanas atrás nós ministramos sobre a moenda. Algumas pessoas me perguntaram, mas o que é a moenda? Falei, é algo antigo, mas ao mesmo tempo novo, porque nós vemos e enxergamos a moenda quase todos os dias. Então, na sequência da mensagem, você vai entender o porquê moenda, o que isso significa na minha vida e na sua vida. Talvez nem todos assistiram à primeira parte da mensagem e nós queremos relembrar alguns pontos do que foi ministrado. Para isso eu gostaria de ler um texto que nós encontramos em Colossenses 1, versículo 9. Colossenses 1, versículo 9. Esse texto ele nos diz, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Esse texto, ele nos mostra que eu e você, nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais na presença do Senhor. Esse texto, ele nos diz que nós temos condições, nós temos da parte de Deus algo que esse texto diz, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, aquilo que eu e você, nós necessitamos da parte de Deus para todos os dias, nós temos, é isso que a palavra nos diz. Ou seja, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa para alcançar outras vidas, para abençoar outras vidas, esse pleno conhecimento, o pleno significa o todo de Deus sobre a sua vida para ajudar e para abençoar outras vidas. Esse texto nos diz que nós conseguimos da parte de Deus o pleno conhecimento com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse texto ele ainda nos diz para que eu e você, nós possamos agradar a Deus em todas as coisas, ao ponto de frutificarmos, ao ponto de termos frutos, ao ponto de frutificarmos em toda a boa obra, crescendo no conhecimento, no entendimento de Deus, não o nosso entendimento. Porque quando eu e você, nós quisermos fazer a nossa vontade, pode ter certeza, vai dar tudo errado. E talvez muitas e muitas vezes já deu errado. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Versículo 11 de Colossenses 1, esse texto que nós lemos, ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, toda a autoridade, todo o poder. Nós, eu e você, sendo fortalecidos da presença de Deus, para que tenhamos toda a autoridade que necessitamos para caminhar sobre a terra, servindo pessoas. Esse texto ainda ele nos diz, de acordo com a força da sua glória, da glória de Deus, do favor de Deus. Não a nossa força, não a minha força, não a sua força, mas a força que há no Criador, naquele que nos criou, naquele que nos formou, aquele que conhece todas as áreas da nossa vida. Ainda diz para que tenham toda a perseverança, ou seja, não desistir fácil, para que nós tenhamos a força, a persistência, a perseverança da parte do Senhor. Só assim, dessa forma, eu e você, nós teremos a paciência da qual nós necessitamos com toda a alegria, com toda a alegria. Esse é o ano da alegria completa. Como sendo o ano da alegria completa, eu e você nós desejamos, nós queremos ter essa alegria completa. E esse foi o primeiro ponto que nós ministramos na primeira mensagem, a alegria completa. Nós desejamos, e talvez exista uma pergunta dentro de nós, mas como eu posso alcançar essa alegria? De que forma eu alcanço o todo de Deus, essa alegria completa da parte do Senhor? A Bíblia nos diz em Efésios 1, versículo 3, que todas as bênçãos já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Aquilo que eu e você nós necessitamos todos os dias, todo dia, a cada dia, um novo dia, nós temos da parte do Senhor. Essas bênçãos já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como o povo de Israel, quando saiu pelo deserto, por esse período todo, 40 anos, e eles recebendo o maná daquilo que eles necessitavam todos os dias. Hoje nós vivemos no tempo da graça, e o maná que nós precisamos, ou seja, o alimento que nós necessitamos para servir pessoas, para abençoar pessoas, para que outras vidas alcancem aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor, esse maná, esse alimento espiritual, nós recebemos da parte do Senhor todos os dias, na medida certa. Nós não podemos pedir algo para Deus daquilo que nós necessitaremos amanhã. Nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós necessitamos no dia de hoje, não para amanhã, não para armazenarmos. Deus coloca sobre a sua vida uma unção especial, algo da parte de Deus, não para você acumular e guardar para você mesmo. Você quer servir cada vez mais, sirva pessoas. Você quer ser abençoado, abençoe pessoas. Já não aconteceu contigo em algum momento em que alguém vem pedir uma oração a você e diz, eu preciso socorro nessa área, em determinada área, e você olha e diz, eu que estou precisando desse socorro, eu estou passando justamente por isso, como eu vou poder ajudar o próximo? Como eu posso ajudar? A Bíblia diz, quando eu e você nós servimos ao próximo, naquela área em que nós temos que servir, nós seremos abençoados. Nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós entregamos ao próximo. Então muitas vezes Deus te chama para servir, para que você possa alcançar o todo de Deus na vida daquela pessoa, abençoar ela de tal forma que essa bênção volta para você e você é socorrido na área que você está socorrendo, simples assim. A alegria completa é algo que eu e você nós necessitamos e buscamos de todo o coração. Eu tenho certeza disso. Quando nós estamos na presença de Deus, nós amamos estar na presença de Deus e por outro lado nós desejamos uma alegria completa. A Bíblia diz em João 16, versículo 23, esse texto lhe diz, naquele dia vocês não me pedirão mais nada. Ou seja, Deus sabe o que você está precisando. Quando a Bíblia fala naquele dia, nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos, dizer que dia é esse? Todas as vezes que a Bíblia coloca um texto dizendo naquele dia, é um dia específico, é um momento específico. E esse momento eu creio que é agora, é hoje. Esse texto ainda continua dizendo, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Todas as coisas. Versículo 24 diz, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Completa aqui no original é plero. Plero é plenitude. Do grego ele diz cheio, transbordante. Então aquilo que Deus coloca sobre a sua vida estará tão intenso, de uma forma tão transbordante, que as pessoas que estão próximos de você serão alcançados por aquilo que você tem e que está transbordando na sua vida. Assim como um copo de água que você coloca sobre a mesa e você vai enchendo e vai colocando, enchendo mais água, demais água e coloca mais e mais. Quando você menos vê, a mesa toda onde o copo foi colocado, ele está cheio de água. Da mesma forma, Deus coloca sobre a sua vida uma unção especial e essa unção começa a fluir através da sua vida ao ponto de transbordar e as pessoas que estão próximos de você farão uma pergunta, o que está acontecendo com você? Quem é você? Por que você tem tanta paz? Da onde você tem essa alegria? Apesar de passarmos por muitas circunstâncias e nós vamos tratar alguns assuntos nessa mensagem de hoje sobre o tratamento de Deus, sobre aquilo que Deus faz através das nossas vidas e nas nossas vidas, principalmente em que gera muitas vezes dor, gera lutas e gera alguns desafios. Apenas para nós crescermos um pouco mais. E essa alegria completa, ela está à nossa disposição, ela está à sua disposição para buscarmos da parte de Deus e viver essa alegria completa. E só teremos essa alegria completa quando isso transborda na nossa vida e quando aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas é tão intenso ao ponto de servirmos vidas.
Talvez nessa noite você chegou a esse lugar com um desejo, com um propósito diante de Deus, dizer: Deus, eu quero receber algo da parte do Senhor. Sinto muito se o teu pensamento foi esse, porque ele deveria ser: o que eu posso fazer por alguém nessa noite, nesse lugar. Nós somos vidas e pessoas que abençoamos vidas. Quando alguém chega próximo de você, você precisa estar transbordante e dizer: eu posso orar por você. Eu posso orar por você. Talvez em algum momento alguém chegou diante de você e contou alguma história de bênção, ou algo que aconteceu que não foi tão bênção assim. Certamente ele contou isso a você porque ele espera um socorro da tua parte, ou ele espera que você se alegre com ele. Nós somos vidas para abençoar vidas. Nós somos pessoas de Deus que estamos aqui para abençoar outras vidas. E não somente aqui. Todos os dias pessoas passam por nós. Todos os dias alguém se aproxima de nós e quer uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de alento. Essa semana, no horário do almoço, acho que foi sexta-feira, eu estava por ir almoçar e na empresa encostou um caminhão para para descarregar uma mercadoria. E ele estava parado fora e eu disse: falta 1 hora ainda para abrir, para o conferente vir. Então eu vou receber essa mercadoria para que ele não precise esperar até o horário que deveria. Quando ele entrou, o motorista desceu do caminhão, ele perguntou para mim: como está? Está vendendo bem? Eu falei: está tudo bem. Tudo bem. Ele disse para mim: você é a primeira pessoa essa semana que diz que está tudo bem. Sexta-feira, final de semana, todos eles angustiados, perturbados. Não precisa melhor porta para ser aberta para você falar de Jesus. A paz está em Jesus. Por mais que nós passamos por algumas circunstâncias, pequenas dificuldades, ainda assim, Deus, Ele nos leva a entender o propósito dEle nas nossas vidas. Nada, absolutamente nada, acontece nas nossas vidas sem que seja a vontade de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Na última mensagem nós falamos também do propósito de Deus. Quando a Bíblia fala naquele dia, significa é hoje. Joel 2 fala sobre isso. Naquele dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes desse tempo, eu farei algo novo sobre a face da terra que antes não havia. Todas as vidas, todas as pessoas caminharão, seguirão uma após outra, e elas farão aquilo que tem que ser feito, sem ninguém falar, sem ninguém dar ordem. Não precisa ninguém dizer o que você deve fazer, isso que diz em Joel 2. Naquele dia, faremos a diferença, cada um de nós. O mundo pode desabar ao nosso redor, as coisas podem podem parecer terríveis, assim como nós temos visto e ouvido algumas notícias. Mas isso não nos norteia, não é essa a nossa direção. Louvamos a Deus por esses tempos. Por quê? Porque nós temos um meio, uma oportunidade de servir ao Senhor em meio a um caos. Nós temos a oportunidade todos os dias da nossa vida. Passam pelo nosso caminho diversas pessoas, várias pessoas. Algumas delas chorando, outras lamentando, outras falando mal de governo, de tantas coisas. Todos os dias nós vimos isso. Por outro lado, Deus nos coloca em meio a esse caos. E às vezes eu e você, nós nos perguntamos: até quando, Senhor? Abacuque 1, versículo 2 diz, o profeta Abacuque, ele fez a mesma pergunta que certamente alguns têm feito diante do Senhor. Onde nós estamos inseridos? Por que está acontecendo todas essas coisas? Por que todo esse caos? Abacuque perguntou: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Versículo 5, Abacuque 1. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Versículo 6 diz: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra.
povo cruel, um povo sanguinário, um povo que não teme ao Senhor. Isso está se alastrando por todo o mundo, todas as nações. Nós vemos notícias em vários lugares, pessoas rebeldes, pessoas que confrontam leis, confrontam autoridades e não aceitam aquilo que está sendo colocado sobre as suas vidas. Eu vi essa semana, se não me engano, acho que foi Suíça, um dos países mais bem-sucedidos sobre a terra, onde cada um tem o que necessita. A criança, quando ela nasce, ela já recebe autorização e finanças ao ponto de concluir o curso superior sem gastar um centavo. Talvez é um dos países mais bem desenvolvidos no mundo. Ainda assim, as pessoas têm saído às ruas e dizendo: nós não aceitamos esse governo, nós não aceitamos. Então percebe que não é algo pela escassez, não é algo pela dificuldade financeira ou por alguma necessidade, e simplesmente por uma revolta que está sendo gerada, que as pessoas geram no mundo todo. Isso traz dificuldade, isso nos afasta do pleno conhecimento, da plena alegria que Deus tem para com os seus, para com as pessoas que aceitam a Ele, que estão na presença dEle. E quem não quer, ele está revoltado, ele não aceita, ele se revolta com qualquer situação, ele não consegue viver. Eclesiastes 1, versículo 9 diz: o que foi tornará a ser. Aquilo que foi lá no passado, aquilo que algum tempo atrás, que você lê na Bíblia, que já aconteceu em alguma história, ele diz: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol, não existe nenhuma novidade. Todas as dificuldades que o povo lá no passado passou, novamente nós passamos em algumas situações na vida. Versículo 10 diz: haverá algo que possa se dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então aquilo que foi, as dificuldades, a opressão, as dificuldades que sempre houve, não há nada novo debaixo do sol. Eu e você, nós temos a missão, apenas uma missão: proclamar a paz que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso caminho. Abacuque 2, versículo 2 diz: então, quando nós clamarmos, quando nós nos colocarmos na brecha por essas vidas, ele diz: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Esse texto ele fala daquilo que acontece como destruição, mas também nos mostra algo novo que está vindo à luz. Aquilo que nós falamos de Joel 2. É um povo que está vindo, está surgindo. Esse povo que está surgindo é eu e você, para proclamarmos a palavra do Senhor e dizer: Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução. Porque eu e você, nós somos reino sacerdotal, nós somos reis e sacerdotes, nós governamos sobre a terra. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir, para ficar em silêncio, para ficar no nosso canto. Não é essa a nossa missão. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. E como reis nós governamos, e como sacerdotes nós estamos alinhados com o próprio Deus. Apocalipse 1, 6 diz: e nos constituiu reino sacerdotal para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todo o sempre. Nós somos reis e sacerdotes, não para nós mesmos, não para gerarmos o governo em nós, para nossa própria satisfação. Nós somos reis para governar sobre vidas, para governarmos as obras, ou tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Não vidas, nós não governamos vidas, mas nós governamos situações. Quando as pessoas estão em dificuldade, nós temos autoridade da parte de Deus para dizer: Jesus Cristo é a solução. Eu não aceito qualquer derrota que há, qualquer frustração, qualquer dificuldade nas nossas vidas. Nós temos autoridade para dizer: aqui não, aqui não. Inimigo, aqui você não pode colocar o seu dedo, aqui você não pode colocar o seu
a sua ação. Nós somos os que governam, nós somos reis, nós governamos em todas as situações. Até aqui a introdução dessa mensagem, ou aquilo que nós já temos falado na mensagem anterior. Agora nós chegamos no segundo ponto. O segundo ponto dessa mensagem é a nossa decisão. Decidirmos, não é apenas dizer, eu aceito, eu entendo, eu consigo entender. Mas existe algum momento que Deus desperta a mim e a você para tomarmos uma decisão. E quando Deus nos desperta para tomarmos uma decisão, não é apenas uma decisão, mas é a decisão certa. A decisão certa. A decisão certa. Não tem como nós fazermos do nosso jeito. Existe um homem na Bíblia, um tal de Naamã. Talvez você já ouviu a história dele. Você sabe quem ele é. Você sabe pelo que ele passou. Ele escolheu de certa forma errada, de uma forma errada. Esse Naamã, ele era leproso. Ele procurava cura. Quando uma menina que eles tinham pego como escrava, numa guerra que eles tiveram contra o povo de Israel, e pegaram aquela menina trouxe algo a ele, a Naamã, e disse a ele, você precisa pedir socorro a uma liderança, ao Deus de Israel. Quando ele soube disso, ele disse, eu vou buscar essa ajuda, eu preciso dessa ajuda. 2 Reis 5, versículo 5, ele diz, o rei da Síria respondeu, quando Naamã voltou e buscou auxílio ao rei da Síria, ele disse, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Muitas vezes nós precisamos de socorro, nós buscamos esse socorro. Da mesma forma como Naamã. E nós procuramos em lugares errados. Nós procuramos isso no mundo, em algumas situações. A igreja muitas vezes oferece algo especial para você avançar um pouco mais, para crescer na presença de Deus. Assim como nós temos o curso das mulheres, que tem acontecido, que acontece nos sábados. Um curso dedicado, dado especialmente para que você possa crescer mais com o conhecimento do Senhor, com a base no Senhor Jesus. Ainda assim, muitas vidas dizem, não, eu não necessito disso, eu não preciso disso, eu prefiro sofrer. Nós temos também um curso de finanças, que está sendo oferecido de uma forma especial para ensinar, para falar os princípios do Senhor. Ainda assim, as pessoas preferem pagar um curso muitas vezes de 3 mil, 4 mil reais, no mundo que não vai oferecer nada. Simplesmente porque alguém disse, você precisa pedir socorro nessa área, você precisa pedir auxílio nessa área, você precisa adquirir conhecimento nessa área, e essas pessoas vão e nada muda. A Bíblia nos diz, nós precisamos procurar no lugar certo. Naamã foi e se apresentou ao rei, a essa autoridade, ao governo, ao lugar errado. Por outro lado, ele investiu muito alto, ele investiu pesado nesse projeto. Ele levou consigo presentes para entregar ao rei, talvez querendo comprar a bênção, talvez querendo comprar a cura, dizendo e achando e entendendo de que se ele leva tanto valor, tal valor, ele receberá o favor do Deus de Israel. Eu fiz um cálculo desses valores que ele levou, 350 quilos de prata. 350 quilos de prata representa 11.254 onças Troy, que é a forma, o formato que a prata é medida nos dias atuais. Cada onça
ela tem 31,1 gramas de peso, ou seja, 11.254 quilos, a R$45, que é o quilo de prata, representa R$506.430, que ele levou para tentar comprar e adquirir uma bênção. É um presente, mas ao mesmo tempo ele diz, se eu não levar, eu não receberei. Por outro lado, esse texto também nos diz que ele levou 72 quilos de ouro. Cada quilo de ouro, R$110.900 no nosso valor atual. Isso representa que 72 quilos de ouro são 7.900.000 e tantos reais que ele entregou como oferta, ou seja, como uma forma de adquirir aquilo que ele estava necessitando. E ele não recebeu. Ele não pôde ajudar, porque procurou no lugar errado. Talvez muitos de nós procuramos em lugares errados e queremos que a transformação na nossa vida aconteça. Lugares errados. Mas pela misericórdia de Deus, ainda assim, o profeta de Deus soube disso e ele disse, traga-o a mim. Traga-o a mim. Quando já esgotou todos os recursos, não tem mais onde procurar, não tem mais como crescer, aí sim, eu preciso procurar um homem de Deus. Eu preciso entender, eu preciso receber um homem de Deus, porque ele, somente ele, tem a solução. Versículo 9 desse texto de 2 Reis 5, versículo 9 diz, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Pensa a comitiva que estava com ele, parando na porta da casa de Eliseu, o profeta. Versículo 10 diz, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. O profeta de Deus, é o que eu fico indignado, ele não recebeu esse homem, ele não recebeu. Por quê? Porque Naamã queria que fosse feito do jeito que ele queria. E Eliseu diz, vai a um dos servos dele, diz, vai lá, fala para esse homem que ele deve ir para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aquele homem ficou indignado. Versículo 11 diz, porém Naamã muito indignado, e se foi dizendo, murmurando, ele estava murmurando. E eis que dizia consigo, certamente ele sairá, por-se á em pé, o profeta sairá, por-se á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará a mim, leproso. Ele queria que fosse feito do jeito dele. Nós muitas vezes queremos as bênçãos, mas as bênçãos nós queremos que elas cheguem da forma como nós desejamos, ou da forma como nós vimos Deus agir na vida de alguém. E nós queremos copiar essa bênção, nós queremos que seja feito dessa forma. Naamã chegou à presença do profeta e queria que fosse do jeitinho dele. Quando ele saiu daquele lugar, aqueles que estavam com ele disseram, você precisa fazer aquilo. Se fosse algo difícil que o profeta tivesse pedido, você não faria. Então, se liga, faça aquilo que ele disse. Não, mas tem rio melhor na nossa cidade, na nossa região. Um rio muito melhor. Precisa ser esse, o rio deles, do jeito deles. A bênção do jeito deles. Não, eu quero a bênção do meu jeito. Eu quero que seja do meu jeito. E graças a Deus, pelas pessoas que estavam próximos dele e disseram, você precisa fazer isso. Você não quer ser curado? E muitas vezes, você é usado na vida de alguém para dizer, caminhe mais um pouco. Você precisa fazer esse curso. Você precisa buscar isso. Você necessita disso. Deus quer te abençoar. E Deus vai usar vidas para abençoar a sua vida. Você necessita, Deus te usando para você caminhar um pouco mais longe com alguém, abraçar essa vida, abraçar essa pessoa e dizer, eu vou contigo a esse lugar, num lugar improvável, no lugar que nós não aceitamos, um lugar que talvez nós não entendemos ser o caminho correto. Mas quando isso vem de um profeta de Deus, o profeta de Deus, homem de Deus, dizendo, faça isso, pode fazer.
Quantas e quantas vezes nós, como ovelhas, o nosso líder, ele diz: esse não é um caminho bom para você. O meu líder nada sabe, eu vou fazer do meu jeito. E passa um tempo, mais um tempo, nada muda. E quando menos espera, essa pessoa precisa retornar. E ela volta. E volta e vai à presença de Deus. E ele diz: aquele servo de Deus, o homem de Deus, ele estava certo. Ele estava certo. Nós precisamos procurar no lugar certo, na pessoa certa. Por isso, Salmo 1, nós falamos sobre esse texto também, na ministração anterior. A Bíblia nos diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Todos os dias, meditando na lei do Senhor. E não estranhe quando você ler um texto e perceber algo especial nesse texto, uma revelação nova. Nem todas as revelações na tua vida vêm através do púlpito. Muitas e muitas revelações vêm através da palavra do Senhor, através das vidas que estão próximos de você. E às vezes o ímpio traz uma palavra de consolo a nós. Nós despertamos, nós avançamos um pouco mais, porque entendemos que o propósito de Deus começa a acontecer na nossa vida, principalmente quando nós somos confrontados em alguma situação. A Bíblia diz em Isaías 1:19, isso é uma escolha. A Bíblia diz: se você quiser, você comerá o melhor dessa terra. Você viverá do melhor dessa terra. Quando fala de comida aqui, ele está dizendo não apenas a comida que nós ingerimos, a comida que nós nos alimentamos. Ele está falando de alimento espiritual também. Você terá o melhor dessa terra. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor, você terá o melhor. E não é se Deus quiser, é se você quiser. Esse texto ele diz: se você quiser. Não é se Deus quiser, Deus quer. Deus olha para você e quer que você esteja num nível ao ponto de que Deus diz: esse é o meu filho. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos como filhos através de Cristo Jesus. Então nós somos filhos do Pai. Como o Pai, Ele olha para nós, Ele diz: esse é o meu filho. Que alegria. Ele está no caminho. Ele está realizando a obra. Então eu e você, nós precisamos oferecer algo a Deus que muitas vezes nos custa. Algo diferente. Algumas situações, alguns acontecimentos na Bíblia, algum direcionamento da parte de Deus tem sido único para algumas pessoas. Assim como algumas situações nos dias atuais, das quais nós estamos passando, às vezes são únicas nas nossas vidas, na sua vida. Você é único, você é único. Assim como Moisés foi único para socorrer o povo de Israel da escravidão. Assim como Abraão, o mundo todo, eu e você, nós estamos aqui por causa de Abraão, único nesse projeto. Assim como Noé, em meio a uma geração, a um povo pecaminoso, um povo que pecava, um povo difícil. Em meio a esse povo, Deus escolheu Noé e disse: há um homem justo no meio desse povo. Assim como eu e você, em algum momento Deus dirá a você, dizendo: você é justo, e é justo para a transformação no tempo em que nós estamos vivendo. Deus procura alguém que seja justo. Assim como Samuel, o primeiro e provavelmente o único homem antes de Cristo que viveu três funções distintas: ser sacerdote, juiz e profeta. Ele viveu de uma forma intensa. Mas talvez nós olhamos hoje para Samuel, olhamos para esses homens e nós olhamos e conhecemos a história e nós nos familiarizamos e entendemos e aceitamos aquilo que tem acontecido através deles. E nós não entendemos pelo processo que eles passaram. Talvez Samuel, o profeta Samuel, ele já teve a sua luta através da sua mãe. Hoje é dia das mães. E quantas vezes nossas mães lutaram por cada um de nós. Se elas estavam na presença de Deus, certamente oraram, dobraram muito o joelho e clamaram diante do Senhor para que o filho pudesse, para que eu e você pudéssemos estar nesse lugar.
Talvez muitos de nós, muitas mães que estão aqui, lutaram muito pelos seus filhos, muito joelho no chão, muita oração, muita luta. E aquele menino, aquela menina um dia será profeta do Senhor, um dia será homem de Deus, um dia serão mulheres de Deus. E nós não entenderemos o processo pelo qual foi passado, mas a vitória está ali, a vitória está ali. Nós conhecemos os homens de Deus como aquilo que eles são, aquilo que eles realizaram, mas nós esquecemos do processo. E nós muitas vezes passamos pelo processo. Davi, no seu tempo, nos 40 anos em que ele governou o povo de Israel, nos 40 anos, ele transformou a nação de Israel numa potência. E outros tantos homens da Bíblia que nós poderíamos falar, que tiveram um processo, e muitas vezes um processo dolorido, um processo difícil, um tratamento da parte de Deus, um choro, um lamento, uma busca, uma renúncia. Mas em algum momento a transformação aconteceu. E o terceiro ponto, a renúncia. Para que eu e você, nós possamos crescer na presença de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Primeiramente, nós precisamos renunciar o eu. Fazer com que o eu caia, que ele diminua e que cresça o favor de Deus através das nossas vidas. Como alma, corpo e espírito, nós precisamos diminuir a alma e dizer: alma, aquieta-te, deixa o espírito florescer, deixa o espírito avançar. Eu quero viver no espírito, porque se eu vivo no espírito, eu tenho algo para oferecer ao próximo. Nós não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe. O espírito que habita em você, Ele sabe de todas as coisas. E talvez um dos maiores exemplos na Bíblia que nós temos de renúncia é a própria vida de Abraão. Essa vida talvez nós já ouvimos tantas e tantas ministrações, tantas e tantas mensagens falando sobre essa história. Nós já ouvimos falar sobre isso muitas e muitas vezes. E eu quero tirar desse texto de Gênesis 22, versículo 2, algo dessa história que vai mexer comigo e com você, certamente vai mexer. Gênesis 22, 2 diz: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você muito ama, a quem você ama, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Outra versão diz, levantou-se Abraão bem cedo, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. Esse talvez seja um dos textos mais fortes quando se fala de renúncia. Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele vê algo que nós não enxergamos. Deus vê algo na sua vida, talvez algo que nem mesmo você vê. O diabo, ele olha para mim e para você e vê e nos olha para nós e começa a nos avaliar pelo nosso passado, por aquilo que foi. Aquilo que algum dia nós fizemos de errado, essa avaliação dele. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximos de nós, nos avaliam pelo presente, por aquilo que nós somos nos dias atuais. Essa é uma avaliação. Mas Deus, Ele nos avalia pelo nosso futuro. Ele vê o potencial que há na minha vida e na sua vida. Ele percebe o que existe de especial, porque foi Ele que colocou. Ele colocou sobre as nossas vidas algo de valor. E Ele sabe o que está ali. E Ele enxerga a mim e a você pelo que você vai ser, não pelo que você é hoje. Certo de que tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida e que você tem vivido até os dias atuais é somente o começo. Tem muito mais, mas muito mais, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Muito mais. Antes que venha o problema, antes que venha a dificuldade, Deus já sabe e já tem a solução.
Salmo 30, versículo 5 diz: pois a sua ira só dura um instante, somente um pequeno tempo. Significa que eu e você, nós precisamos muitas vezes ser tratados por Deus. E aí entra a parte, o tema dessa mensagem, a moenda. A moenda é um instrumento que Deus criou para tratar você. Mas o que é uma moenda? No passado era algo muito grande e normalmente era tocado por escravos ou por cavalos. E aquilo triturava azeitona, triturava a cana-de-açúcar. Hoje nós temos essas moendas menores, pequenas, talvez todos nós já tivemos o privilégio de ver uma. Quando você passa aquela cana pela moenda, vira algo especial, algo que tem valor. Se você lembrar e visualiza aqui na minha mão uma laranja, se você enxergar essa laranja e começar a perceber e entender o valor que ela tem, você vai perceber que ela não vale muita coisa. Ela não tem seu valor, uma laranja só ela não tem muito valor. Mas quando você faz com que essa laranja desapareça, ela se torna suco, o suco tem muito mais valor do que ela. Deus muitas vezes Ele coloca você numa moenda para extrair de você aquilo que você tem de mais valor, aquilo que você tem de valor que nem mesmo você consegue ver. Deus coloca você numa prensa e talvez muitos de nós estão nessa prensa desde o início do ano. E quando se fala de alegria completa, quando se fala de um tema do ano como alegria completa, saiba de uma coisa, de repente você está nessa moenda. Mas vai chegar um tempo em que alguma parte daquilo que você tem vai virar bagaço. Vai virar algo que vai ser descartado, aquilo que não tem valor. E vai ficar em você somente aquilo que Deus colocou por essência, que está lá dentro de você. Algo de valor, algo que tem valor, que nem mesmo você consegue enxergar. Na vida de Abraão, havia algo de valor que estava dentro dele, ele não conseguia enxergar. Deus não queria ali fazer um teste com Abraão, dizendo, será que Abraão vai ser aprovado ou não? Deus estava ali mostrando na vida de Abraão, que ele tem algo dentro dele, que nem mesmo ele sabe. Deus levou ele a sair daquele lugar, para ir para um lugar, um monte de Moriá. Ele foi àquele monte. O monte não é um lugar em que se eu for no monte eu vou ter mais intimidade com Deus. Assim como muitas vezes algumas pessoas têm pregado, não, você precisa ir no monte. Tem algumas nações que nem monte tem. Como essas nações conseguem andar na presença de Deus? De que forma? Não estou dizendo que é errado ir para o monte, deve ir, precisa ir. Lugar secreto, no lugar íntimo, no lugar onde nós nos retiramos para estar na presença de Deus. É nesse lugar que Deus está. Por quê? Porque Ele começa aqui, Ele está no nosso coração. Abraão não sabia a fé que havia nele. Abraão não sabia aquilo que tinha de valor sobre a vida dele. Porque Isaac foi algo tão especial, algo tão intenso na vida dele, ao ponto de que Deus estava dizendo, eu preciso mostrar para Abraão que eu sou mais na vida dele. Ele precisa entender isso. O que tem valor na sua vida? O que tem mais valor na sua vida? Qual é o valor que está sobre a sua vida? O que toma o lugar de Deus? O que é mais importante do que Deus, do que o próprio Senhor, do que Jesus na sua vida? Algum momento Deus vai mostrar a você o valor que você tem. Às vezes dói. A moenda é um lugar difícil. Mas quando nós chegamos do outro lado, nós entendemos o projeto que Deus tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. É algo muito mais profundo, muito mais intenso, nem mesmo nós enxergamos. Talvez se você olhar para você e alguém dissesse o que você estaria fazendo hoje, nesse tempo. Se alguém dissesse a você no ano passado,
Ah, você vai conduzir isso na igreja, você vai estar trabalhando com crianças, você vai fazer isso, mais aquilo, vai cuidar de alguma área da igreja. Você diria, eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso. E Deus te coloca na moenda, e aquilo começa a apertar, e dói, e você está sendo treinado. Nós não nascemos pronto, nós precisamos muitas e muitas vezes ser treinados. Se fosse algo tão simples, as crianças quando elas nascem, elas já sairiam caminhando. E em alguns momentos nós pegamos elas pelo braço e conduzimos elas. E elas caminham, caem, se machucam, dói, choram. Da mesma forma, nós estamos na presença de Deus. Às vezes nós não sabemos como caminhar. Nós não entendemos de que forma nós devemos fazer. Nós caímos, nos machucamos, levantamos, alguém nos ajuda, coloca em pé, tentamos de novo. Vez após vez. Mas em algum momento nós entendemos. E quando nós entendemos, já estamos começando a dar os primeiros passos. Mas ainda tem mais. Deus olha para nós e diz, esse menino vai correr. Esse menino vai ser grande. Essa menina vai ser grande. Ela ainda vai correr. Ela vai estar em primeiro lugar naquilo que eu chamei para ela realizar. Ela vai tirar o primeiro lugar, mas ela ainda não sabe. Deixa que mais uma vez, porque ela vai ser treinada. Treinar mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. Mas Deus olha o futuro. Ele sabe que nós vamos ser campeão. Você vai ser campeão. Você vai ser vencedor. E naquele projeto em que Deus confiou na sua vida. Não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Deus deseja que você faça. Nós não podemos correr a corrida do outro. Nós temos que correr a nossa corrida. A minha corrida, a sua corrida. Provérbios 25, versículo 14 diz: quem promete e não cumpre é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Se nós colocamos algo para Deus e dizemos, Deus, eu vou fazer isso, eu quero cumprir. Quando nós não realizamos aquilo que nós prometemos para Deus, nós somos como uma nuvem que passa, que não tem água nela, que não produz chuva, que não tem transformação. Quando nós nos colocamos diante de Deus, em alguns momentos, talvez você disse sim para o Senhor, em alguma área, e você parou pelo caminho. Sabe de uma coisa que Deus, Ele puxa um pouquinho mais aquele que promete. Quando nós olhamos Jesus, quando Ele estava na última ceia, Ele estava ali com os discípulos, e ali havia um dos discípulos que disse a Jesus, quando Jesus disse, o meu tempo está chegando, e Pedro disse para Jesus, eu vou com você até o fim. Eu vou com você até o fim. Ele saiu dali, Jesus, e os discípulos o seguiram, e porque Pedro disse que eu vou com você até o fim, os outros dormiram, e Jesus não deixou Pedro dormir. Isso significa que se você promete, você tem que cumprir. Se você promete algo para Deus, você tem que cumprir. Por isso que a Bíblia diz, não prometa nada. Mas se você prometeu algo para Deus, você precisa cumprir. E para isso, e por causa disso, Deus leva você à moenda. Fique mais um pouco acordado, não é hora de dormir. Os outros Jesus não chamou a atenção, mas Pedro lhe chamou a atenção dele. Porque você prometeu. Deus nos coloca na moenda simplesmente para extrair aquilo que tem de melhor em mim e em você. Porque Ele é Pai, Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele sabe que nós podemos fazer mais do que temos feito. Ele sabe. E quando Ele sabe, Ele chama você a despertar aquilo que está em você. Quando a Bíblia diz, levantou-se Abraão bem cedo. Abraão, ele sabia quem é Deus. Você se levanta bem cedo e diz, eis-me aqui. E esses recursos dos quais você necessita para esse dia, Deus vai entregar a você. E algumas pessoas vão passar diante de você, e elas vão esperar um socorro de você.
Por isso que a Bíblia diz, chora com os que choram, se alegre com os que se alegram. Nós somos, muitas vezes, a única esperança na vida de alguém. A única esperança na vida de alguém. Isso exige de nós, muitas vezes, uma renúncia. Renunciar o próprio eu e dizer, Senhor, usa-me conforme o Senhor deseja. Porque aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Essa é a nossa segurança. Isso exige uma renúncia. O que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante na sua vida? Seu carro, sua casa? O que é importante? Eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, quando estava começando os celulares, os celulares mais modernos, e eu comprei um dos melhores, guardando dinheiro por vários e vários meses, talvez mais de um ano, para que eu pudesse comprar aquele celular, do meu jeito, daquilo que eu gostaria. E eu sempre tive um fraco por tecnologia, sempre gostei. E eu comprei o celular dos meus sonhos. Ele ainda estava com aquele plástico, sabe, aquela cobertura na tela. Eu não tirei aquilo. Quando um dia, depois de 2 dias, eu e minha esposa, nós fomos para Santa Catarina e visitamos uma missionária. Eu cheguei no portão da missionária e o Espírito Santo me disse, dê a ela o celular. Dê a ela. Confesso para vocês que eu lutei muito, briguei muito com Deus, né? E até depois de algum tempo eu quis dar um jeitinho na situação. Eu falei para a missionária, olha, Deus me falou para eu dar um celular para você. E eu convenci ela de que ela fosse comigo no shopping, em Joinville, que eu compraria um celular. No caminho Deus disse, é o seu, não é o celular. E eu lutei com Deus por muito tempo ali nesse percurso e tudo mais, e cheguei a escolher algum celular bom, praticamente na mesmo padrão e tudo, igual o meu, crendo que Deus vai aceitar essa minha negociação. E quando eu ia pagar, o Espírito Santo disse, é o seu. Eu cancelei a compra naquela hora e falei, Deus me pediu para dar o meu celular para você. O que é mais importante na sua vida do que Deus? Talvez esse foi o momento em que Deus olhou para mim e disse, Hernani, isso aqui você precisa renunciar. Isso está tomando o meu lugar. Isso está tomando o meu lugar. Essa renúncia é necessária muitas vezes. E talvez se nós analisássemos um pouquinho mais, como Deus é Pai, Ele permita com que eu e você, nós perdemos algumas coisas quando nós não renunciamos. Porque Ele é Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu contei pela manhã, e com isso eu quero terminar, eu quero encerrar, uma história que eu já contei pelo menos em uma mensagem há um tempo, mas talvez alguns não ouviram, e que mexe muito comigo, todas as vezes que eu lembro dessa história. E é uma história de renúncia, é uma história de entregar aquilo que nós entendemos de melhor. Num certo dia um pai, ele comprou um carro, o carro dos sonhos dele. O carro que ele sonhou por anos comprar, e ele conseguiu comprar. No primeiro dia em que ele estava lavando o carro, logo no primeiro dia que ele comprou o carro, ele foi lavar o carro. E foi limpando o carro, e o menino dele, o filho dele estava com ele, um menino de 3 anos. Estava com ele, ajudando o pai, feliz da vida. O pai comprou um carro, estou ajudando. E num determinado momento o pai precisou entrar na casa, buscar um objeto. E o menino ficou lá fora lavando. E ele encontrou no chão uma esponja que o pai tinha usado para limpar os pneus. Uma esponja daquela que tem aquela parte verde, assim, mais áspera. E aquele menino de 3 anos pega aquele carro e começa a lavar o carro. Lavando o carro. Carro novo que o pai tinha acabado de comprar. O pai chega e olha para aquele menino. Diz, filho, o que você fez? Ele ficou tão irado,
Tão irado com essa situação, ele pegou o menino e encontrou no chão uma daquelas escovas de madeira e começou a bater nos dedinhos do menino e brigando com o menino e dizendo: filho, o que você fez? Você estragou o carro do papai. E foi batendo e o menino chorando, pai, eu só queria lavar o carro. E quando o pai se acalmou, aqueles dedinhos do menino todos machucados, terminou de lavar o carro e deixou o menino chorando a noite toda. No dia seguinte, o pai levou o menino para o hospital, para o médico, porque estava com muita dor, o menino estava chorando muito. E quando o médico olhou a mão do menino, ele disse: olha, vocês demoraram demais para trazer o menino. Nós vamos amputar esses dedos, nós precisamos tirar esses dedos. O pai, quando ele ouviu isso, ele se retirou, ele não conseguiu ver, ele entrou em choque. Saiu, foi para casa. No dia seguinte ele voltou para o hospital. O menino já estava com curativo na mão. E o menino viu o papai entrar no hospital. E o menino foi correndo para o papai e disse: papai, 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 quando os meus dedos crescerem de novo, eu não vou mais riscar o teu carro. Menino de 3 anos. Muitas vezes eu e você, nós colocamos um valor acima daquilo que deveria ser colocado aos nossos bens, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Muitas vezes são objetos, é algo que Deus nos deu, mas a partir do momento que isso cai na nossa mão, nós colocamos isso acima do valor que deveria ter. Deus está dizendo a mim e a você: renuncie a algumas coisas. Tem algumas coisas que não têm tanto valor. Tem algumas coisas que não têm valor. Deus está despertando a mim e a você a um nível mais alto. Dizer: Senhor, eu quero ter a tua presença em primeiro lugar sobre a minha vida. Nada, absolutamente nada, daquilo que Deus confiou na minha vida, na sua vida, toma o lugar dele. Coloque-se em pé.